Oi, tudo bem? Eu sou a Marília Liberato. E eu sou a Sofia Liberato e a gente tá aqui pra falar, esclarecer as coisas. A gente já conversou muito sobre isso e a gente chegou em uma conclusão, na mesma opinião, e a gente queria falar aqui com você. Sim, a primeira coisa que a gente queria começar falando é que no começo, desde faz muito tempo atrás, né, a gente já começou a desconfiar da nossa tia com tudo, porque a gente achou muito estranho o jeito que ela agia com a gente, tratando a gente como se fosse criança, tipo, representando as coisas, mostrando as coisas, explicando pra gente como a gente tivesse 8 anos de idade, né? Isso já mexeu com a gente, né? Então a gente começou a desconfiar dela, do tom que ela usava com a gente, do jeito que ela falava com a gente, né? Então a gente procurou uma advogada, que foi a Viviane Hitch. Só que não deu certo, né? A minha tia conseguiu tirar a Viviane. E daí a gente continuou com a nossa tia, né? Porque a gente não conseguiu fazer nada com a Viviane, né? A gente tava pensando em ser emancipadas, né? Mas Mas não nada deu tava dando certo, certo, Então, a gente continuou com a nossa tia, mas Mas chegou... sempre confiando, assim, porque a gente achava que ela mentia pra gente às vezes, mas a gente não tinha esses fatos. E hoje a gente descobriu que era verdade, que ela realmente estava mentindo pra gente. E depois que o Nelson entrou, né, no processo. E a gente sabe disso porque eu fui pedir um carro, né? Porque eu não tinha nenhum carro e eu queria um carro muito. E eu pedi pra minha tia a Porsche que eu sempre sonhei em ter. E ela falou com a promotora e que a promotora falou que eu não podia ter esse carro porque era um carro de luxo, era muito de luxo para uma criança de 17 anos. E eu não poderia ter também porque ele era muito caro. Eu falei assim, eu já achei isso muito estranho, mas eu falei, tá bom, vou tentar achar um carro mais barato. Eu fui lá e eu acabei comprando um carro, metade do preço desse carro que eu queria. E isso eu realmente não fiquei feliz. Sim, tem vários fatos, né, que provam que a minha tia tá mentindo pra gente, nossos advogados também, né? Tem várias coisas, né? Por um exemplo, quando a gente pedia documentos pra eles, eles falavam que ia mandar, nunca mandavam, ou tipo, mentiam sobre o documento. Por um exemplo, eu acho que tipo, foi um mês atrás, eu pedi pra doutora Fátima, liguei pra ela me mandar algum documento, alguma coisa provando quanto a gente tinha de dinheiro em um dos bancos do Brasil. Ela falou que ia separar tudo certinho pra mim, na mesma semana ia me mandar e, né, cadê a Fátima, né? Nunca mais apareceu, nunca mais falou comigo, não me mandou mensagem, não mandou nenhum documento. E é assim que eles fazem, é assim que eles agem. Tudo sem comunicação, sem nada, inventa coisa. E é assim que eles trabalham, né? Por um exemplo, quando a gente quer saber sobre o processo, quando a gente pergunta pra eles, que a gente fica interessada, né? Porque a gente quer saber o que tá acontecendo, isso daí é a nossa vida, né? A gente pergunta pra eles sempre dão a desculpa que o corona tá trazendo tudo, o corona tá afetando E que não tudo, tem nenhuma que não tem novidade. nenhuma E quando tem novidade novidade. vai falar, mas nunca tem, então. Sim, nunca tá andando nada, né? Eles sempre fazem isso. E isso mexeu bastante com a gente. E o mais importante de tudo também é que a gente nem escolheu nossos advogados no começo, né? Sim, Então, desde o começo, O né? doutor Carlos só chegou e falou: Ah, eu fui o advogado do seu pai, então eu vou ser o advogado de vocês também. E não tem cabimento isso, né? A gente não se sente representada por Não, eles no processo, nem um pouco. porque eles não agem da nossa vontade. Uma coisa que eu queria falar é que eu e a Marina, a gente agiu da nossa própria vontade para ser emancipada e que a nossa mãe, ela sempre, tipo, ficou do lado da gente, nos apoiando em tudo. Ela nunca nos pressionou a nada. Ela sempre quer o nosso bem, né? Ela só quer o nosso bem, sempre que ela falou pra gente. É, A minha tia falando que a minha mãe que tá manipulando a gente, não é ela que tá manipulando a gente. É a minha tia que tentou manipular a gente mas e não que conseguiu. está manipulando o nosso irmão. E a gente tem provas disso porque, por um exemplo, a gente descobriu também recentemente com o Dr. Nelson, né? Com a ajuda do Dr. Nelson, a gente não ia saber, né? Que o João ganha mais que a gente por mês. E isso é totalmente Muito injusto. injusto. Ganha mais que a gente por mês,
E falando de dinheiro já, né? A gente ganhava antes 500 por mês. E a gente já achou que tava ganhando pouco, né? Porque Sim. também é injustiça que a gente acha, né? Que é um absurdo a nossa avó ganhar 163 mil reais e a gente só ganhar 500, né? Sendo que a gente é as herdeiras necessárias. Sim. E falando disso, eu pedi pra minha tia, uns meses atrás eu pedi um aumento, né? Porque com 500 dólares a gente chegava assim e não dava mais pra eu comprar comida e tal. E daí eu pedi $2.000, tipo, que ainda é comprar pouco. comida que a gente fala é tipo sair pra comer, ou a gente quer comprar uma roupinha que a gente tá precisando, sei lá. Alguma coisinha assim, sabe? Nossa, e não dava, né, até o fim do mês. E a minha tia, né, ela até falou que queria que a gente só ganhasse 150 dólares. 150 dólares dá pra ir pra praia, voltar, né, só pra pagar a gasolina e Passar fome. na estrada, porque Sim. com Deixa eu 150... continuar falando sobre o aumento. Então, eu pedi um aumento pra ela de $2.000 e ela já foi falando que é um absurdo ganhar $2.000, sendo que não é, tipo, nem perto do que a gente tem. Nem perto do que ela tira por mês pra pagar nossas contas. Mas daí ela falou que é um absurdo e decidiu não dar isso pra gente. Então ela fez a própria decisão, assim, falou que não ia dar. nem consultou com o juiz nem nada, e só fez a decisão por ela. Mas a gente conseguiu pelo menos aumentar pra 1.000 por mês, né? É. E uma coisa que eu queria falar é que a gente quer muito uma auditoria pra ver todo o andamento do processo certinho, o que aconteceu, o que entrou e saiu, dinheiro e tudo mais. Sim, né? Porque tem várias provas que a nossa tia, nossos advogados estão mentindo pra gente e que a gente não pode fazer nada. Um outro exemplo também que eu acabei de lembrar é que eles assinam coisas, a minha tia, né, pelo menos, assina coisas em nossos nomes que a gente nem sabe sobre. Nada, a gente não sabe que existe essa coisa. Por um exemplo, o Alexandre, o nosso primo, pediu um dinheiro altíssimo e ela assinou como a gente tivesse concordado que E ela ele ia dar nem, esse dinheiro ela pra nem ele. falou com a gente Nem antes. falou com a gente nada, a gente não tinha ideia. A gente só viu o quê? No jornal, quando saiu. Viu quando saiu a notícia, né? Só isso. Então, tem muitas coisas que eles realmente estão escondendo e que a gente precisa de uma auditoria pra ver tudo isso. Porque a gente desconfia bastante, né? Sim, verdade. E mais uma coisa que eu queria falar é que a gente quer fazer um acordo, né? A gente sempre quis fazer um acordo pra acabar logo com tudo isso. Sempre falamos pros advogados que a gente queria fazer um acordo, que é a coisa mais eficaz e tal. E daí a gente decidiu mandar um e-mail, né, pra todos os advogados do Dr. Nelson, João Maciur, Ilermano, Todos os Dr. advogados Carlos, da minha mãe e todos os nossos advogados também, né? Sim, e daí a gente mandou pra eles o e-mail. Pra marcar uma reunião no dia 2 de junho, que foi quando a gente foi pro Brasil. 2 pra de gente julho. fazer uma... De julho, 2 de julho, quando a gente foi pro Brasil, pra gente fazer um acordo e pra acabar logo com tudo isso. Sim, e daí a única pessoa que respondeu foi o Dr. Nelson, e a minha tia ainda falou pra gente, o Dr. Carlos, e a minha tia falou pra gente, não era pra vocês terem mandado e-mail, que eles podem usar isso daí contra a gente. Que ia afetar no processo, tipo, nada a ver. É que eles mesmos não querem um acordo, né? E isso foi bem ruim, né, que aconteceu. Sim, e daí a gente, no dia 28 de julho, se não me engano... Pra falar mais sobre o acordo, né, que a gente ia ter... A gente fez essa reunião no dia 28 de julho. E eles falaram que não... de junho. De junho. E a gente falou que não... Que a gente falou, a gente não quer fazer essa reunião, a gente vai estar de cirurgia, a gente tinha acabado de sair da cirurgia. Eles falaram que não tinha que ser esse dia. Tinha que ser esse horário, que era o horário exato que a gente ia sair da cirurgia, né? Porque o doutor Dilermando só podia esse horário e tinha que ser aquele dia, tinha que ser aquele horário. A gente falou, tá bom, né? A gente vai participar da reunião. Eu não conseguia nem falar, porque eu tinha acabado de tirar o siso. Depois da anestesia, eu e minha irmã, lá na maca, a gente tinha que escutar eles. Sim, a gente tava sob anestesia, como ela falou.
Eu com agulha na mão, tipo, super, né, na caminha lá no hospital ainda, né? E a gente teve que fazer essa reunião. Que na reunião eu não fiquei nada feliz, mas vou contar pra você como foi, né? Que quando a gente entrou na reunião, eles já perguntaram: tá bom, e o que a sua mãe quer, né? Que a reunião era pra eu falar pra eles o que a minha mãe queria no acordo. E eu falei pra eles: o mais importante pra minha mãe é a união estável, é ser reconhecida como união estável, não o dinheiro. Então, por isso que ela abrirá mão do que ela tem direito, né? De união estável, que eu acho que é 50%. Então, ela abrirá... Ou 62. Ela abrirá mão disso e só quer um valor digno pra ela poder sobreviver. Aí eles começaram a falar que não ia reconhecer minha mãe como união estável porque ela não tinha união estável. E eu falei pra eles, lógico que ela tem. E fiquei falando. Sim. E eles lógico que ela começaram tem, né? a falar que ela era só barriga de aluguel. E isso não é verdade. Lógico que ela tem a união estável. Sim, ela tem união estável, porque também ela preenche os 3 requisitos, né? Que é com finalidade de constituição de uma família, uma relação duradoura e uma relação pública. Então ela tem sim uma união estável. E eles ficaram super bravos que eu tava afirmando que ela tinha união estável. Eles começaram a rir da minha cara, porque eles estavam bravos, eles estavam nervosos comigo, porque é a verdade, né? Quem fica bravo e desrespeita a outra pessoa é porque sabe que é uma verdade que eles não têm controle sobre, né? E eles começaram a rir, a zombar da minha cara, falando que eu era uma criança, que não sabia de nada. Que não iria discutir com criança. Sim, e aí a doutora Ângela, a esposa do doutor Dilermando, olhou assim pra mim e falou assim: aí eu não vou discutir com uma criança, eu não vou ficar aqui discutindo sobre isso com uma criança, tipo, resolvendo coisas sobre isso. Tipo, que advogados são esses, né? Que não vai discutir com o seu cliente, não vai falar com o seu cliente. Que isso, tipo... E a minha tia escreveu, né, no papel, que a gente é infantas, desesperadas, e ela usa muitos adjetivos negativos. Isso mostra o quão grosseiros que eles são. Tipo, Sim. Muito grosseiros. Pra adicionar pra isso, eu falei com o Dr. Carlos que ele tinha falado que queria fazer uma reunião, né? E eu falei pra ele, nessa reunião, eu não quero fazer a partilha dos bens. Falei pra ele que não queria fazer de jeito nenhum a partilha dos bens agora, que eu não tava confortável também. Eles queriam fazer essa reunião, tipo, depois de eles terem zombado da minha cara, ter me humilhado, eu me senti humilhada. Se foi o ponto que a gente chegou e falou, não dá mais. Não, naquela reunião eu me senti muito humilhada, muito de verdade. Eu até desliguei a reunião, tipo, quando eles começaram a me humilhar, né? Eu desliguei a reunião e me senti um lixo, né? Vamos dizer assim. Eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer. Eu vendo aquilo também chorei, porque eu achei muito desumano. Né? Sim, eu tava também sob anestesia e, tipo, foi horrível. Foi um sentimento horrível. Eles ainda queriam fazer uma reunião depois, né? No dia que ia ser a reunião do acordo. Eles queriam fazer pra fazer a partilha dos bens. Eu ainda tinha mandado mensagem pra ele falando: não vou fazer a partilha dos bens porque eu não tô confortável. Eles fizeram essa reunião sem a gente e fizeram a partilha dos bens. Assinaram coisas em nossos nomes. Sim, e decidiram fazer uma criação de holding e a gente não concorda com isso. Em nenhum momento a gente não concorda com isso. Não concorda mesmo. E outros fatos também que a gente falou sobre, né? Que a gente nunca quis ter um desentendimento com o nosso irmão, né? A gente nunca quis ter nada, brigas com meu irmão, nem nada. Até porque eu mandei mensagens pra ele no WhatsApp, tentando convencer ele que ele tá sendo manipulado, né? Tentou alertar ele. A gente fica mal de saber que ele tá sendo manipulado, né? Desse jeito, tá indo pro caminho errado, né? A gente queria que ele ficasse com a gente. Então eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp falando que a gente deveria fazer um acordo com a mamãe, a gente deveria dar o mesmo valor
que a vovó Que minha avó ganha, ganha. né? Que a minha avó ganha pra minha mãe, que é um valor digno, e que a minha mãe, igual eu falei antes, que a minha mãe não liga pro dinheiro. Ela só quer ser reconhecida como união estável. E sendo Isso reconhecida... seria bom pra todos, né? sendo reconhecida Sim. como união estável protege a gente. Sim. Protege das pessoas roubarem da gente, da minha tia roubar coisas da gente, né? Protege o nosso patrimônio, né? Sim. E isso seria muito bom. Mas, infelizmente, o João só surtou quando eu falei que ela deveria ter união estável, né? E por isso que estamos num desentendimento, né? Sim. Mas eu acho que é isso, né? Sim, eu só queria falar que agora a gente tá super atentas, Sim. que a gente não tá mais Surda, nem cega, né? igual Como minha tia diz, falou. né? Que eu achei isso um absurdo também, ela falar essas coisas da gente, desmerecendo a gente. Sim. Só mais uma coisinha que eu queria adicionar, que eu lembrei agora, é que a gente não sente envergonhado, né, da relação dos nossos pais. Não, nada. E ela falou que a gente sente vergonha porque eles tiveram uma barriga de aluguel. Não, eles não tiveram. E a gente não sente vergonha, nada disso. A gente sente vergonha do trabalho, do mau trabalho que eles estão fazendo, os advogados. Sim. E a minha tia. A gente sente vergonha das coisas que eles estão assinando no nosso nome, né? Né? Sem a gente saber, né? As coisas que eles estão fazendo por trás das nossas costas. Então é disso que a gente sente vergonha de verdade. Né? Mas é isso. Agora sim a gente tá protegida com os nossos novos advogados, Sim. né? Agora a gente vai tomar providência. Sim, eu queria agradecer muito por ter essa oportunidade de você estar nos escutando. Se você quiser falar com a gente por vídeo, call, pode falar que a gente está à disposição para falar toda a verdade. Sim, muito obrigada. E uma coisa que eu acabei de lembrar de novo é que é uma coisinha básica, assim, né? Que eu vou relembrar, né? Que a minha tia falou que a nossa procuração dos nossos advogados não vale porque foi online. Que história é essa, né? Sendo que ela já mandou 1 milhão de coisas pra gente assinar online, né? Aqui dos Estados Unidos. E vale, né? E agora a procuração dos outros advogados não vale. Então dá pra ver, né, que são mentirinhas, né? São coisas que eles não sabem expressar e mentem pra saber expressar, né? E outra coisinha também que eu tô lembrando de umas mentiras que ela também falou pra gente, foi que ela falou pra gente que a gente só tinha direito a 25% cada, né? Sim, ela falou que a gente só tinha direito de 50% juntas. Mas Do patrimônio. Do patrimônio. Mas a gente descobriu com o Dr. Nelson que, na verdade, a gente tem direito a 58%. Então, isso vê como ela realmente estava desviando alguma coisa ou mentindo pra gente. Sim, tem várias outras coisas, né, também. Mas é isso. Muito obrigada de verdade Muito obrigada. por nos escutar. Excelência. E se você quiser falar com a gente também, a gente fala. E é isso, né? E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.